Já foram confirmados mais de 213 milhões de casos da Covid-19 no mundo. Só que no Brasil somam mais de 20 milhões de contaminações. No Momento Unimed de hoje, vamos receber o Dr. Alexandre Schuster Neumann, que vai nos falar sobre as complicações causadas pelo vírus da Covid-19 a longo prazo e quais os cuidados os pacientes infectados devem ter após a alta médica. A cada dia são produzidas cerca de 250 mil toneladas de lixo no Brasil. As organizações, de uma forma geral, são geradoras de diversos tipos de resíduos. Portanto, é importante reduzir, acondicionar e realizar seu descarte de forma correta, preservando assim o meio ambiente, a saúde e segurança de todos. Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. Doutor Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, quero agradecer o convite do Rio Maframix. Eu acho importante essas entrevistas, essas explicações aí na área médica que tem sido feito, né? Ainda mais agora com o Covid, que está muito em voga e todo mundo tem muitas dúvidas, né? Doutor Alexandre, nós já sabemos que o Covid, ele causa inflamações em todos os órgãos, pode causar inflamações em todos os órgãos do corpo humano, de forma grave ou de forma moderada. Quais são os órgãos mais afetados pelo Covid-19? Bem, o principal órgão afetado é o pulmão, né? Ele é um vírus respiratório, principalmente o pulmão ele vai ser afetado, mas ele acaba afetando como um todo o organismo, né? Afeta muito a parte renal em pacientes mais graves, né? No quadro leve, moderado, você não vê tanto esse problema. O trato gastrointestinal, né? No início só se falava em sintomas respiratórios, como se fosse só uns sintomas de gripe. Nos meses sequentes ao início da pandemia, a diarreia, né? As náuseas, os vômitos, os sintomas gastrointestinais também entraram em alerta como sintomas, às vezes, únicos do Covid, né? Sem sintomas respiratórios dos pacientes. Isso deu uma confusão enorme no início para você diagnosticar, você suspeitar dos pacientes Covid. Isso ao longo do tempo, agora da pandemia, foi minimizando e aparecendo vários sintomas, né? Ele afeta também parte neurológica, né? Com questão do paladar, né? As pessoas se queixam muito de perda de olfato do paladar, mudança de gosto, né? Sentem gosto amargo dos alimentos. Alguns pacientes gosto de podre mesmo, sabores repugnantes. Então tem sintomas assim que ainda não consegue se explicar o porquê que isso acontece, né? Muita coisa se fala, muita coisa ainda em estudo, maioria das coisas ainda sem uma comprovação científica, realmente é tudo ainda muito cedo, né, para você bater o martelo se isto é do Covid, não é do Covid. Mas, no modo geral, a gente tem que se preocupar muito com a questão pulmonar, em pacientes internados, pacientes com quadros mais moderados a grave, função renal, função hepática, né, a coagulação sanguínea, né, o risco de tromboses e tromboembolismo pulmonar é uma preocupação muito importante no paciente com Covid, né. Então, basicamente, os órgãos mais afetados que a gente mais se preocuparia, parte pulmonar, renal, hepática e a coagulação sanguínea. Doutor, quais são as queixas dos pacientes após o tratamento da Covid? Isso é bem variado, né? Em pacientes com quadros leves, mesmo assintomáticos, você vê no consultório pacientes com quadros leves, teve coriza, às vezes uma perda de paladar, um pouco de sintoma gripal, de dor no corpo, uma febre baixa, ou às vezes assintomáticos. Eles às vezes procuram nos consultórios com queixas pós-Covid, né? Não só com perda de paladar, do olfato, a gente tem visto muito a questão da perda de memória, estou com dificuldade de concentração, né? O meu raciocínio está mais lento, isso tem aparecido muito, fala-se muito que afeta a questão memória, né? Na minha opinião, que eu tenho lido ainda, como tudo ainda muito recente, né? Acho que a questão da ansiedade, né? Do medo do Covid, né? Porque a pessoa fica em isolamento, por mais que ela esteja assintomático, isso traz uma carga emocional muito grande, porque você fica contando os dias, será que eu vou piorar? Como é que vai ser meus sintomas? Né? Vou ter que internar? Vou para uma UTI? Então,
a questão psicológica, a pressão psicológica é muito grande, né? E isso, claro, vai acabar afetando de alguma maneira, né? A gente vê um quadro assim de depressão e de ansiedade aumentando grandemente nos pacientes, né? Mesmo naqueles que não tiveram Covid, né? Mesmo aqueles que não tiveram nenhum caso grave na família, não viveram nenhum drama particular em relação ao Covid, as crises de ansiedade, síndromes do pânico, depressão, está aumentando drasticamente. Tem estudos já, desde o ano passado, esperando 30%, 40% de aumento nos casos de depressão e ansiedade no pós-Covid. Quando a gente diz no pós-Covid, pós-pandemia, né, do Covid, na realidade, é quando acabar o Covid, né? Quando a gente estiver, digamos, na vida normal, voltamos à normalidade, e as pessoas vão percebendo que aquela ansiedade, aquela angústia, aquele pânico, aquela tristeza que ela estava tendo e que ela estava culpando toda a pandemia, e por isso estou assim, não preciso de ajuda, ela vai ver que não vai passar, né? Ela desenvolveu um quadro depressivo, ela teve um quadro de ansiedade, teve como start, como início, às vezes a pandemia, todas essas questões, mas ela não vai se resolver sozinha, né? Não é magicamente se resolve, e muitas dessas pessoas vão, pós-pandemia, procurar ajuda. Já está tendo um aumento muito grande nos consultórios disso, mas a gente espera um aumento maior ainda pós isso. As pessoas vão vendo que as coisas melhoraram em termos de pandemia, mas pessoalmente está angustiado, está ansioso, dificuldade de sono, concentração, raciocínio, medo. Então isso a gente tem encontrado muito no consultório ultimamente. É uma das coisas que a gente mais vê em termos da parte de saúde mental, de questão de memória, né? Doutor Alexandre, muito temos ouvido a respeito da síndrome pós-Covid. O que é a síndrome pós-Covid? Então, a síndrome pós-Covid é um termo que estão usando agora para reunir todos os sintomas possíveis, né? Aí entra questão do paladar, olfato, lesões de pele, alterações de visão, memória, parte pulmonar, renal, engloba tudo, né? Seria um conjunto todo, né? O que eu acho muito importante nessa questão síndrome pós-Covid, que daí tem a ver com o que a gente falou já no início ali das principais coisas que o Covid afeta, né? Parte pulmonar, as pessoas se queixam muito de fadiga, de cansaço, de falta de ar, que a gente no termo médico chama de dispneia. Então as pessoas têm um cansaço para fazer tarefas que antes eram mais fáceis, que eram corriqueiras, elas começam a ter um cansaço, uma dificuldade para realizar, mesmo em quadros às vezes leves a moderados, né? Claro que o paciente com um quadro mais grave, ele vai ter uma dificuldade maior, provavelmente por uma lesão pulmonar maior, né? Também temos que prestar atenção muito na parte cardíaca. Muitos pacientes fazem uma alteração cardíaca, podem fazer uma miocardite, uma inflamação do coração. Isso é mais raro, mas acontece, né? A questão da fadiga muscular, né? Os pacientes ficam em isolamento, ficam 14 dias, na maioria das vezes, trancados em casa, muitas vezes num quarto, né? Sem atividade física, muitas vezes sem conseguir fazer atividade física pela fraqueza. E mesmo uma pessoa jovem, 1, 2 semanas acamada com uma doença, ela perde muita massa muscular, né? Os pacientes, quanto mais velhos, pacientes idosos, isso é muito rápido para você perder força muscular, né? Então a parte física das pessoas é uma das coisas que reclamam muito, né? E que a gente tem que prestar atenção para recuperar esse paciente, né? Ou ter as orientações, ou acompanhamento, tratamento para a pessoa voltar à sua normalidade, né? Tirando pacientes mais graves, que tenham às vezes sequelas mais importantes, que tem uma demora, mas na maioria dos pacientes isso é por um curto período de tempo, que com medidas relativamente simples ele vai conseguir recuperar e voltar à sua normalidade. Doutor Alexandre, de acordo com o que temos visto, né, para casos mais leves, digamos, pessoas que fazem o tratamento em casa com a medicação adequada mesmo, né, ficam uns 15 dias em isolamento, após isso o paciente já está de alta médica. Esse paciente, ele pode retornar à vida normal, atividades físicas, o trabalho, os estudos, normalmente? Assim, a questão dos 14 dias de isolamento, ele tem mais a ver com a questão da transmissão, né, do paciente estar podendo transmitir para outra pessoa a doença, do que com a questão da recuperação do paciente.
Isso é muito individual, né? Aí, questão de pacientes assintomáticos, tenho que ficar os 14 dias também em isolamento para evitar a transmissão, né, e propagação da pandemia. Pacientes com quadros leves ou mesmo moderados que são tratados em casa, que não necessitou um internamento hospitalar, eles têm uma recuperação mais rápida, porém temos que ter alguns cuidados. Isso é muito individual, né? Precisa, na realidade, de uma avaliação médica individual para cada paciente, né? Mesmo pacientes jovens, atletas, né, com quadro leve a moderado, eles podem ter algumas consequências pós-Covid se eles não passarem por uma avaliação médica, né? Então, existem relatos de pacientes atletas, né, atletas internacionais, de ponta, competidores, que pós-Covid, de leve a moderado, voltaram às suas atividades físicas normais sem uma avaliação médica e tiveram problemas de saúde, tiveram morte súbita, que aí entra a questão da miocardite, né? O vírus às vezes faz uma inflamação cardíaca, né? E esse paciente pode ter ali uma inflamação do coração, que é a miocardite, que pode levar a uma arritmia e às vezes até uma parada cardíaca, uma morte súbita. Isso vai ser identificado através de exames, uma avaliação médica. Claro que esses exames cardíacos não vão ser feitos em toda a população. Você tem que avaliar quem fazer, né? Quais foram os sintomas, né? Qual é o histórico do paciente em termos de comorbidades, idade do paciente, qual é as atividades que o paciente faz. Preocupa mais a gente naquele paciente que é atleta, que faz atividade física regular, com uma atividade física mais intensa. Preocupa menos, nesse caso, o paciente sedentário, né? Então ele não vai forçar tanto, né? Então é um conjunto de coisas que tem que ser avaliado, assim como também as sequelas pulmonares, né? Muitos pacientes não fazem raio-x, não fazem tomografia, melhoraram sozinho, tomaram os remédios, tiveram uma melhora, mas ficam com esses sintomas de sequelas, essas dificuldades. O certo seria avaliar todos. Claro que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso tão fácil a um atendimento médico. A rede SUS muitas vezes não consegue fazer toda essa avaliação e às vezes exames que seriam importantes, infelizmente a realidade não permite isso, tem que ser muito bem selecionado, mas na medida do possível, né, com a avaliação criteriosa de cada paciente, fazer esses exames, às vezes uma tomografia, ver se ficou alguma lesão, né, precisa fazer um tratamento, recuperação dessa parte pulmonar, fisioterapia pulmonar, né, isso tudo é muito importante. Parte cognitiva, isso é uma coisa que as pessoas estão procurando muito, a questão da memória, né? Isso é o tempo, né? Isso é o tempo que a gente vai recuperando, né? É voltar às suas atividades físicas diárias, suas atividades físicas, seu trabalho, isso vai naturalmente melhorando, ou às vezes mesmo um tratamento. Precisa tratar a ansiedade, precisa tratar a depressão que tenha desencadeado com o Covid, com a pandemia em si, né? E para casos mais graves, doutor, aqueles casos que o paciente precise de oxigênio, talvez precise de uma UTI, ou até mesmo tenha sido entubado. Como é esse cuidado pós-Covid? Como é o retorno à vida, né, desse paciente, a vida cotidiana, eu digo? Esse é um paciente que requer cuidados maiores, ele vai ter uma maior dificuldade e um tempo maior de recuperação, né? Como em qualquer outra doença, mesmo uma pneumonia, um infarto, um AVC, que o paciente fica internado, principalmente em UTI, entubado, isso causa vários danos ao corpo do paciente que vão precisar de um tempo para recuperação, né? A parte muscular do paciente é muito prejudicada, né? Ele vai ter uma perda de massa muscular muito intensa. Tem pacientes que perdem 20, 30, 40 quilos no internamento hospitalar, né? Mesmo jovens, os idosos mais ainda, porque é muito rápido isso. Essa recuperação vai ser lenta, pode levar meses, 6 meses, 1 ano para você recuperar a sua força física. Reabilitação pulmonar, né? Pacientes entubados que tiveram um quadro pulmonar grave vão precisar de reabilitação pulmonar, não só medicamento, fisioterapia, né? Precisam de um acompanhamento multidisciplinar, digamos assim, não só o médico. Vai precisar de fisioterapeuta, às vezes um psicólogo, né? Não tem uma receita de bolo, né? Individualmente cada situação. Muitos pacientes afetam a função renal, pacientes graves e UTI,
Um dos maiores problemas que nós temos nos pacientes graves de Covid em UTI é a questão da função renal, né? Eles afetam muito, desenvolvem muito insuficiência renal, né? Os quadros de sepse bacteriana, então ele faz um quadro, além do Covid, que é o vírus, faz todo um processo inflamatório, ainda vem uma infecção bacteriana. Isso é muito comum nas UTIs, com o Covid muito mais, né? E que vão causar sequelas, né? E isso precisa ser avaliado e tratado para ter uma melhora e uma recuperação. Muitos pacientes vão se recuperar totalmente, alguns não, né? Dependendo do que foi todo esse quadro de sequelas que o paciente desenvolveu, né? Pacientes que ficaram muito tempo entubados podem ter problema na questão da voz, problema de deglutição, né? Então é uma gama enorme de sequelas que essa doença pode deixar, né? E principalmente nesses pacientes, a questão psicológica que a gente vê. Pacientes com quadros graves, né, a parte psicológica, emocional é muito afetada e precisa ser trabalhado e muitas vezes é deixado em segundo plano, né? O paciente, a família, né, às vezes os profissionais de saúde focam em reabilitar a parte física e esquecem toda a carga emocional que esse paciente passou, né? Então isso é uma coisa que gostaria de chamar a atenção, que tem que ser olhado, tem que ser visto, e isso, a recuperação, quando isso é tratado de uma maneira correta, a recuperação física do paciente também vai ser muito mais rápida e melhor. Doutor, quais são as dicas que o senhor pode dar para os nossos espectadores com relação a esse pós-Covid? De que forma as pessoas podem retornar às suas vidas normais sem que o organismo sofra tantas consequências? De que forma elas podem fazer isso gradativamente, assim, né? Para ajudar os nossos espectadores que podem ter sido acometidos pelo vírus. Bem, a coisa de sempre, alimentação saudável, atividade física para aqueles que principalmente tiveram quadros leves a moderados, né? Se tem dúvida, faça uma consulta médica, faça uma avaliação para você se tem capacidade para voltar. Friso, mesmo jovens que fazem atividade física mais intensa, antes de voltar, mesmo com um quadro leve, passem por uma avaliação médica. Tem que ver essa questão, né? Você pode ter problemas mais tarde por não ter feito essa avaliação e voltado com uma carga pesada de exercícios, né? A questão emocional, se está abalada, não ficar com vergonha, né? Não é feio, não é fraqueza você ficar abalado emocionalmente, você ficar com ansiedade, você ficar com desânimo, com tristeza, com medo, né? Isso é normal, nós somos humanos, passamos por uma coisa extremamente difícil, né? Que nenhuma das gerações que hoje vivem passou por uma situação dessa, né? Isso é muito pior do que uma guerra. Psicologicamente, para quem vive a guerra lá naquele local é uma coisa, hoje o mundo inteiro viveu isso, né? É um medo muito grande, né? Medo por si, medo pelas pessoas que você gosta, notícias ruins o tempo inteiro, né? Então tudo isso tem que ser visto, né? E a pessoa tem que voltar, né? E não ter medo de voltar. Eu vejo hoje que tem pessoas que têm medo de caminhar na rua. Vai caminhar, né? Põe sua máscara, se sente seguro com a máscara para caminhar, mesmo no lugar que não tenha ninguém, põe a sua máscara. Ou vai caminhar num lugar onde não tenha um fluxo de pessoas, caminhe sem máscara, num lugar mais aberto, sem fluxo de pessoas, que você não vai estar encontrando. Caminhe, faça sua atividade física, vai para a academia. Academias estão tendo os controles adequados, tenha o controle sanitário, o número de pessoas. Volte para a sua academia, faça seus exercícios, relacione-se com as regras sanitárias que ainda nós temos, melhorou muito, mas ainda temos que ter um cuidado, mas você não precisa mais se isolar totalmente do mundo, né? Eu acho que com os cuidados que a gente tem que ter, e vamos ter que ter ainda por um período, né? E algumas coisas eu acho que vai ficar de lição para o futuro, né? A gente tem que voltar a ter isso, né? As escolas estão voltando, né? Isso é importante. A saúde mental das crianças foi muito prejudicada, né? Precisa voltar isso aí. A gente tem que voltar, né? Sem medo, né? Com cuidado, mas sem medo. Muito obrigada, doutor Alexandre, pelas dicas, pela sua disponibilidade. O senhor gostaria de deixar algum telefone de contato, alguma rede social?
Bem, o telefone de contato na Clínica 100, né, 3642-2370. Gostaria de aproveitar assim para dar um alerta para as pessoas em questão ainda à vacinação, que eu acho importante. Pelo que eu sei, os nossos números em Rio Negro e Mafra, de pessoas que não voltaram para fazer a segunda dose, ele é pequeno, né? É feito busca ativa desses pacientes e isso acaba diminuindo. Então, é um mérito para as cidades essa meta sendo cumprida, mas a gente sabe que tem alguns pacientes que tiveram reações com as vacinas na primeira dose e sentem muito medo de fazer novamente. Essas reações não são preocupantes, são normais, você pode fazer febre, dor no corpo, pode parecer que você está com o Covid, mas isso dura 24, 48 horas, isso não tem risco. Façam a segunda dose, isso é importante. E aqueles que tiveram medo de fazer a primeira dose, procurem, vão fazer. O que a gente tem visto hoje, alguns picos de aumento de casos, normalmente pacientes não vacinados. Os pacientes graves hoje que estão internando em UTI, que o número é muito menor, a maioria são pacientes não vacinados. Então, fico alerta, vamos fazer a vacina. Quanto mais gente vacinada, se todo mundo estiver vacinado, vai ser menor circulação de vírus e a gente volta à vida normal o quanto antes. É verdade. Fica a dica então do Dr. Alexandre. Muito obrigada, doutor, novamente. Obrigado, eu que agradeço.